Quarto episódio do meu projeto de 180 dias, onde eu estou reprogramando minha mente para mudar de vida. Então, nessa primeira fase, eu estou tentando reprogramar minha identidade, que é a base de tudo, né? Então, ela vai definir o que, tudo que cerca a minha vida, tudo que eu sou, né? Então, a gente já falou ali como eu estou reprogramando meu loop neural de autoameaça. A gente falou também sobre como eu estou reprogramando meu filtro de realidade, né? Como eu estou fazendo isso. E hoje a gente vai falar sobre como eu estou reprogramando minha história. Porque basicamente você precisa entender que a história que você conta para você é a história que vai se refletir no mundo. Então, se você conta uma história de que você é uma pessoa que sofre, que você é uma pessoa que não tem futuro, realmente é isso que vai acontecer. Então, me fala uma coisa: o que acontece com, por exemplo, mulheres que acreditam que homem não presta? Normalmente elas vão se envolver com homens que não prestam, né? Assim como você que acredita que o dinheiro não é para você, você realmente vai ficar sem dinheiro. Isso é inevitável, né? Porque a história que você conta diz muito sobre você. E a neurociência explica isso através de uma coisa que chama modo narrativo padrão. E esse modo narrativo padrão, ele basicamente é esse dispositivo de proteção que tenta tornar a sua história, sua narrativa congruente com o que você acredita, o que contaram para você, o que você mesmo criou, né? Pelo que eu estava pesquisando, ele age bastante nos momentos em que você está com a mente ociosa, né? Inclusive, eu conheci um senhor que uma vez me falou que a gente nunca pode deixar o pensamento fluir, né? A gente sempre tem que refletir ao invés de pensar, porque quando a gente reflete, a gente leva a mente para onde a gente quer. Quando a gente deixa a mente fluir, basicamente, ela nos leva para o buraco, né? E pesquisando, eu entendi que realmente esse sistema narrativo padrão faz exatamente isso. Então esse modo narrativo padrão ele funciona assim: quando você está em tempo ocioso, ele começa a recontar suas histórias, rever suas experiências, analisar o que você está fazendo. É justamente aquele momento em que sua mente está voando e está cheia de pensamentos, né? Então, quando você começa a fazer isso, ele vai reafirmando certas coisas. E quanto mais ele reafirma, mais ele torna aquilo tangível, né? Então, por exemplo, você acredita que você nunca vai ter dinheiro sobrando, porque você nasceu para ser pobre. Então, a partir do momento que você ganha algum dinheiro, você tem que pagar uma conta. Aí você pensa, nossa, eu só pago contas. Aí é basicamente um modo narrativo padrão, confirmando esse padrão para ser congruente com o que você acredita. Mesmo que de repente tenha sobrado dinheiro naquele momento, você ainda vai pensar que você nasceu para pagar contas, que você nasceu para ser pobre. Então, é isso que vai acontecer, mesmo que tenha sobrado dinheiro. E isso basicamente é um dispositivo de proteção do seu cérebro, porque lá quando a gente estava nas cavernas, né, nossos antepassados, eles precisavam de alguma forma prever o futuro. E como eles faziam isso? Através de experiências. Então, se de repente uma pessoa do bando, não sei se fala, o conjunto de homens, da comunidade lá, sumisse porque um leão comeu eles iam entender, não, o leão vai me matar. Então, isso daqui já virava uma história para toda a comunidade. Ah, de vez em quando alguém se perdia e depois era achado morto. Então, não posso me perder da comunidade porque senão eu vou morrer, né? Então é basicamente assim que ele atua. E quando ele atua, ele é muito cruel, porque não adianta você tentar reprogramar a crença, não adianta você tentar fazer nada. Enquanto a sua narrativa acreditar naquela história, ela vai continuar reprogramando vários fatos da sua vida e fazendo aquilo ter uma concordância com o que você acredita. Para fazer isso, você precisa dar novos significados ao que você já viveu, aos traumas que você tem, as histórias que você conta, o que você fala sobre si mesmo, né? Então, por exemplo, se você cresceu em uma casa em que seu pai falava que você é um incapaz, você pode ressignificar isso de alguma forma. Por exemplo, você pode pensar que seu pai, ele fazia isso para te proteger, não era por mal. Ele queria te proteger, mas essa era a única forma que ele sabia de fazer, que ele sabia
te passar uma informação que iria te proteger, né. Então, ele não fez isso por mal, ele queria o seu bem. E ao momento que ele falava que você era incapaz, talvez ele queria falar que você precisava, eh, tomar mais atitudes ou fazer algumas coisas diferentes, porque aquilo ali no olhar dele não ia te levar a lugar nenhum. E a partir disso você começa a entender que aquilo era o melhor do seu pai e não o seu melhor. Então, você pode seguir outro caminho e viver sua vida de uma maneira melhor. Inclusive, você pode reforçar isso pensando o seguinte: "Ah, meu pai falava que eu era incapaz e tal, porque ele me amava e tudo mais, mas e aquele teve aquele dia que eu fui super capaz, eu fiz uma coisa muito legal no trabalho, eu resolvi um grande problema, eu cheguei ao ponto de ajudar uma pessoa de uma forma que eu fui muito capaz". Então você começa a reafirmar essa história na sua cabeça, certo? Então você precisa pensar em todos os fatos que você viveu, que te trouxeram traumas ou padrões que te fazem mal, porque eles que vão precisar ser reprogramados nesse caso aqui. Então você vai reviver eles, ressignificar e contar uma nova história. Então, se você tem uma história que você é humilde, sua família é humilde, e por isso você nunca vai poder ter prosperidade, você precisa ressignificar isso. Olha, meus pais tomaram as decisões que eles podiam naquele momento, com as oportunidades que eles tinham, com as informações que eles tinham. E eu não preciso seguir esse mesmo padrão. Então, eu posso ir para um padrão diferente. Eu posso ser rico, por exemplo, eu posso ter prosperidade, eu posso ser feliz, eu posso ter um relacionamento tranquilo. De repente, tem muita mulher que acontece do pai ter sido um trouxa na família, né, ter sido muito ruim como pai, ter sido muito ruim como marido, e de certa forma ela acredita que homens não prestam, né, e ela se envolve com homens que não prestam. Aí você pode reprogramar: "Olha, minha mãe fez as escolhas dela, com o que ela tinha, ela acreditava nisso, mas eu não preciso ser assim, eu posso ser diferente, porque existem homens que prestam, talvez eu só esteja espelhando meu pai ou procurando nos lugares errados, né". Então você começa a enfraquecer essa narrativa que você tem, automaticamente. Então quanto mais você enfraquece, mais você repete isso, mais esse padrão vai se tornando obsoleto no seu cérebro e mais o modo narrativo padrão vai procurando congruência para que aquilo se torne realidade no seu dia a dia. Agora o ponto que é mais difícil disso tudo é saber quais são essas histórias que precisam ser recriadas, porque existem várias histórias que a gente nem lembra, né. Não sei se você teve a oportunidade de fazer terapia, mas existem várias coisas que vão aparecendo com o tempo e você nem lembra que existia, mas que estavam te fazendo mal, né. E é por isso que você precisa ter uma reflexão bem profunda, porque muitas vezes alguns problemas que você está sofrendo agora são problemas que, de certa forma, você não está ligando às histórias que você está contando a ele, certo? Então, às vezes tem uma história lá na sua infância que você não dá muita atenção, mas aquilo fez todo um processo para que você chegasse e tivesse um problema agora, né? Um pequeno trauma, às vezes um presente que seu pai não te deu, às vezes uma bala que sua mãe não comprou, às vezes um momento que sua mãe só falou assim: "Ah, você é pobre, você não merece ter isso". Aquilo te bloqueou para o resto da vida, né, pelo menos até esse momento que você está tomando consciência de como mudar isso. Então, você precisa fazer essa reflexão profunda, analisar suas lembranças, porque aí você vai entender o que realmente está te bloqueando aí. Para identificar isso, eu usei muito o ChatGPT, porque ele me fez perguntas muito úteis que foram me mostrando, me clareando quais eram essas lembranças, né. Então, ele me fazia perguntas, eu ia lembrando, a gente teve uma conversa muito séria sobre isso, né, a realidade, inteligência virtual ajudando a gente de alguma forma, né. Mas a gente foi conversando e eu fui entendendo esses momentos e fui entendendo o que precisava ser reprogramado. E a partir disso, eu comecei a entender o que eu precisava fazer, né. Inclusive, tem um e-book aqui que eu compartilho o prompt exato que eu usei para fazer isso e todos os prompts que eu estou fazendo aqui no projeto. Então se você já tem o e-book, tá atualizado esse novo prompt lá, se você não tem, segue aí porque tudo que eu estou usando comigo e está funcionando, eu estou colocando nesse e-book, tá bom? Então, eh, a partir desse momento que eu sabia quais histórias eu precisava contar, eu ressignifiquei elas, né, então falei mesmo: "Olha,
é por isso e isso que aconteceu, eu não preciso ser assim, minha história a partir de agora pode ser uma história diferente, por causa disso, 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 de acordo com o que eu precisava lá, né? E a partir disso, eu criei um manifesto que basicamente todo dia de manhã eu leio ele, reforçando tudo que eu estou reprogramando, toda uma história. Então, se de repente, por exemplo, coisas que eu acreditava que eu nasci para ser pobre, então coloquei lá, não, não preciso ser pobre, eu posso ser rico. Ah, eu sou incapaz de liderar, não, posso liderar. Então, tudo isso está nesse manifesto lá que eu criei. E esse prompt que eu deixei também vai te ajudar nesse ponto de recriar essa parte aí também, ok? Então, todo dia de manhã eu vou lá e recito esse manifesto 3 vezes. Aí eu uso uma coisa que me ajuda muito, que é uma música viking, né? Uma música viking que me dá uma sensação de poder. E eu não sei se você sabe, quanto mais forte uma emoção, mais ela tem o poder de reprogramar. Então você tem 3 formas de reprogramar alguma coisa na sua vida. É, você precisa dar o estímulo certo, por o tempo necessário, é, com a intensidade, uma intensidade, né? Então, se a intensidade for forte, o tempo diminui. Se a intensidade for fraca, o tempo aumenta. Então, quando eu coloco músicas, né, algumas músicas que me trazem poder, eu consigo diminuir esse tempo dessa reprogramação, porque aumenta meu estímulo, aumenta a minha emoção, né? Então fica mais forte. A partir daí, eu também fiz algumas coisas. Eu sempre recito esse manifesto de pé, aquela postura, peito cheio, né? Aquela coisa assim meio super-homem, porque também, segundo a neurociência, isso daí ajuda muito, né? Olhar para cima, que também ajuda muito. Isso liga algumas sinapses do cérebro que reforçam o que eu estou fazendo. Então eu recito eles com 3 vezes com poder. E em algumas situações que são mais fortes para mim, que me pegam mais, e eu falo, eu sou tal coisa, eu bato no peito também, porque isso reforça ainda mais o sentimento. Então, se eu reforço o sentimento, eu diminuo o tempo. Então, o estímulo necessário, com intensidade forte, eu diminuo o tempo que eu preciso aplicá-lo. Agora, se minha intensidade não for tão forte, eu vou ter que aumentar o tempo, né? E eu não tô querendo aumentar o tempo, não. Tô querendo que ele fique curto mesmo. E tudo isso na teoria, né? Tô aplicando. E o lance desse projeto aqui é eu testar e compartilhar com vocês que está dando certo, né? E a verdade é que já tem 2 semanas que eu tô fazendo esse processo junto com os outros 2 que eu já relatei aqui para vocês nos outros episódios. Então, é, eu tô sentindo muita coisa legal, porque parece que as coisas estão mais fáceis na minha vida. Parece não, elas estão mais fáceis. Na verdade, não é que tá mais fácil, é que eu tô enxergando que tá mais fácil, sabe? Então, as coisas estão acontecendo como antes, mas eu tô vendo que não era aquilo tudo que eu falava, né? Que eu achava que era tudo ruim. Outra coisa também que eu tenho reparado, minha autoestima melhorou muito. Meus resultados consequentemente aumentaram, porque minha autoestima aumentando, ela fez com que eu tivesse a certeza de que eu conquisto minhas coisas. Então, eu pus uma meta de gordura que eu tô assustado com quanto que eu já aproximei dela. Provavelmente na semana que vem eu vou compartilhar com vocês, né? Que é quando a gente compartilha o, o resultado. Mas eu tô assustado com isso. Questão de ansiedade com relação ao dinheiro também diminuiu. Tenho vendido mais também com relação a isso. É, minha vida está mais tranquila, tenho tido mais umas oportunidades bem interessantes. Parece que de alguma forma eu destranquei alguma chave que está dando tudo certo na minha vida, sabe? E eu acredito que realmente eu acredito que seja um combo, sabe? Dessa reprogramação que está me ajudando a reconstruir minha identidade, me ajudando a ver o mundo de uma maneira diferente, a entender minha história e com isso ser mais reativo com relação às coisas da vida, né? O que está me fazendo ter mais resultados. Então, basicamente é isso que eu estou enxergando aí. Ou talvez as coisas já fossem boas e agora eu estou vendo de uma maneira, de um ângulo diferente, né? Também tem esse ponto. Mas eu estou sentindo muito positivo tudo que eu estou fazendo, tanto os exercícios
para quebrar o loop neural que acabou com a minha ansiedade, esses medos bobos, essas preocupações que a gente tem que não fazem menor sentido. Assim como o SRV, né, o sistema reticular, que eu também estou reprogramando, que está me ajudando a ver as coisas de uma maneira melhor e está me ajudando a enxergar novas possibilidades. E também esse modo narrativo padrão que está me ajudando a me ver como uma pessoa melhor do que eu realmente sou. Então tá tudo sendo muito positivo. E eu recomendo que você faça, tá bom? E se você não assistiu os outros episódios, eu recomendo que você assista, porque você vai entender tudo isso. Porque o que eu tô falando aqui não adianta tentar reprogramar sem reprogramar os outros dois passos que eu mostrei no segundo e no terceiro episódio, né? Então, assiste aí. O primeiro episódio eu estou definindo minhas metas e falando o que eu vou fazer. Segundo, eu estou falando sobre o loop neural de auto-ameaça. E no terceiro, sobre o sistema reticular. Então, vale muito a pena ver. Eu vou deixar a playlist aqui, tá bom? E manda esse vídeo para quem está precisando. Comenta aqui embaixo também se você tem alguma história que te bloqueia, se você vai tentar fazer isso, comenta aqui sua história e depois volta aqui para falar o resultado que você teve, ok? E lembrando que aqui na descrição tem uns links bem legais. Se inscreve no canal para ajudar a bater a meta. Eu preciso bater a meta de 500 inscritos em maio. Então me ajuda aí, por favor. Tá chegando o dia, eu não tô nem perto disso. Mas em outras partes da vida eu tô obtendo resultados incríveis. Então, se inscreve aí, me ajuda aí. Tudo de bom com vocês e falou!